Imagina uma noite calma, numa pequena cidade do interior, em que tudo parece absolutamente normal. Casas silenciosas, estradas quase vazias, famílias a terminar o dia em frente à televisão. E, de repente, o céu deixa de ser apenas um fundo escuro e passa a ser o palco de algo que ninguém consegue explicar. Luzes que não se comportam como aviões. Objetos silenciosos a deslocarem-se de forma estranha. Pessoas que, sem se conhecerem, em locais diferentes, descrevem quase a mesma coisa. Este é o cenário dos chamados OVNIs de Berkshire, um conjunto de relatos que transformou uma noite aparentemente banal num dos casos mais intrigantes de avistamentos nos Estados Unidos. Hoje vamos entrar neste episódio passo a passo, o que as pessoas dizem que viram, como essas histórias se cruzam, porque é que este caso se destacou entre tantos outros, e o que é que a ciência e o ceticismo têm a dizer sobre tudo isto. Tal como noutros vídeos do canal, o objetivo não é dizer-te no final o que deves acreditar, mas mostrar-te o que aconteceu e deixar o mistério trabalhar em ti. Para começar, é importante perceber o contexto. Estamos a falar de uma região relativamente calma, com pequenas cidades, estradas rodeadas de árvores, rios e campos. Não é uma mega metrópole cheia de luz e movimento ininterrupto. É o tipo de cenário em que qualquer coisa diferente no céu se torna imediatamente muito mais visível. Numa grande cidade, podes confundir tudo com reflexos, anúncios luminosos ou aviões. Num lugar mais tranquilo, o céu é mais puro, e qualquer anomalia salta à vista. Numa determinada noite, habitantes de vários pontos da região começaram a relatar avistamentos incomuns. Não estamos a falar de uma pessoa sozinha, no meio de um campo, a dizer que viu uma luz estranha. Estamos a falar de múltiplos relatos quase em simultâneo, de locais diferentes, descrevendo fenómenos muito parecidos. Em algumas histórias, as pessoas falam de um objeto enorme, silencioso, a deslocar-se lentamente acima de estradas e casas. Noutras, descrevem luzes intensas, organizadas, que pareciam fazer movimentos pouco compatíveis com aviões convencionais. Há relatos de famílias inteiras que dizem ter visto o mesmo objeto ao mesmo tempo. Pessoas que estavam em carros, crianças no banco de trás, adultos ao volante, todos a apontar para o céu, sem perceber o que estavam a testemunhar. Alguns descrevem a sensação de o tempo parecer abrandar, como se aquele momento tivesse ficado mais longo do que o normal. Outros recordam detalhes específicos, o silêncio, o formato do objeto, a cor das luzes, a forma como parecia pairar sem esforço. O que torna este caso ainda mais perturbador é a forma como os relatos convergem em certos pontos, mesmo vindo de pessoas que não tinham qualquer ligação entre si. Anos depois, quando começaram a falar mais abertamente sobre o que tinham visto, muitas dessas testemunhas descreveram padrões semelhantes. Um objeto muito grande, demasiado grande para ser um avião normal, deslocando-se de forma estável, por vezes muito baixo, com luzes que não piscavam como as de aeronaves comuns. Alguns testemunhos vão ainda mais longe. Há pessoas que afirmam ter perdido a noção de parte do tempo naquela noite, como se houvesse um intervalo nas suas memórias. Lembram-se de estar a observar o objeto, e a seguir já estarem noutro ponto, com a sensação de que algo aconteceu naquele meio que não conseguem reconstruir completamente. Este tipo de relato é controverso, claro. A perda de tempo e as lacunas na memória são temas delicados, muitas vezes associados a outros casos de fenómenos estranhos e experiências pessoais difíceis de verificar. Mas, independentemente da interpretação, o padrão repete-se o suficiente para chamar a atenção. Do lado mais cético, surgem as explicações clássicas. Alguns argumentam que o que foi visto naquela noite poderia ser uma combinação de aeronaves convencionais e condições atmosféricas específicas. Por exemplo, aviões militares em exercício,
helicópteros, drones de teste, tudo isso pode, em determinadas perspectivas, criar a ilusão de um único objeto maior, sobretudo se as luzes estiverem alinhadas. Outros sugerem que fenómenos como inversões térmicas, neblinas subtis ou reflexos podem fazer luzes familiares parecerem muito mais estranhas do que realmente são. Um avião a grande altitude, com luzes a refletirem em camadas de ar com temperaturas diferentes, pode parecer algo completamente fora do normal para quem está no sol, sobretudo se não estiver à espera de ver nada ali. Mas estes argumentos não resolvem tudo. Mesmo admitindo que alguns avistamentos poderiam ser confundidos com aeronaves conhecidas, continua a ser difícil explicar o número de testemunhas, a extensão da área abrangida e a consistência de certos detalhes nas descrições. Há algo na forma como estas histórias se encaixam que mantém o caso vivo. Para quem esteve lá, naquela noite, a sensação não foi a de ver um avião ligeiramente diferente do habitual. Muitos descrevem o episódio como um momento marcante, que ficou gravado para sempre. Pessoas que, durante anos, hesitaram em falar sobre isso por medo de serem ridicularizadas, acabaram por dar o seu relato quando perceberam que não eram as únicas. É aqui que entramos num ponto interessante, o fator humano. Quando várias pessoas de contextos diferentes, sem ligação direta, descrevem algo semelhante, o debate deixa de ser apenas técnico. Passa a ser também psicológico e social. Por que é que alguém manteria a mesma história durante décadas, sem grande benefício com isso, se tudo não passasse de um engano banal? Por que é que famílias inteiras, incluindo crianças, recordam com tanto detalhe uma noite específica? Por outro lado, a memória humana não é perfeita. Há estudos que mostram como as recordações podem ser influenciadas por conversas, programas de televisão, histórias partilhadas ao longo do tempo. Uma experiência intensa pode tornar-se ainda mais vívida à medida que é recontada, e diferentes pessoas podem alinhar as suas memórias sem se aperceberem. É por isso que casos como os OVNIs de Berkshire vivem sempre entre estas duas forças, a força do testemunho sincero e a fragilidade da memória. Ao longo dos anos, este caso acabou por ganhar mais visibilidade. Documentários, programas de televisão e investigações independentes trouxeram as testemunhas para a frente da câmara. Pessoas que durante muito tempo tinham guardado a história para si começaram a contar, em detalhe, o que tinham visto. Para algumas, foi quase uma forma de libertação, finalmente poder falar daquilo sem ser imediatamente desacreditadas. Do lado oficial, as respostas foram, como quase sempre, moderadas. Não há provas sólidas de que o que foi visto naquela noite fosse um objeto de origem extraterrestre. Também não há uma explicação única e fechada que resolva todos os pontos de uma forma totalmente convincente. Fica tudo naquela zona cinzenta, desconfortável, onde o que aconteceu é claro para quem viveu, mas difícil de encaixar nas categorias tradicionais para quem observa de fora. O caso dos OVNIs de Berkshire encaixa perfeitamente naquele tipo de história que este canal explora, situações onde há testemunhas, contextos, detalhes, mas em que falta sempre a peça final do puzzle. Tem demasiada substância para ser ignorado como simples imaginação, e demasiadas lacunas para ser tratado como prova definitiva de qualquer coisa. No fim, talvez a pergunta mais interessante não seja o que eram aqueles objetos, mas o que fazemos com relatos como estes. Aceitamos, duvidamos, e investigamos mais. Continuamos a olhar para o céu de forma diferente. Ou preferimos arquivar tudo na gaveta do "um dia talvez se saiba". Enquanto não houver uma resposta clara, o caso dos OVNIs de Berkshire vai continuar a pairar sobre nós como os próprios objetos daquela noite, silencioso, intrigante, difícil de enquadrar. Se estas histórias te fazem pensar no quanto ainda desconhecemos sobre aquilo que se passa acima das nossas cabeças, segue o canal, ativa as notificações e deixa nos comentários que outro caso queres ver aqui. Porque, às vezes,
Basta uma única noite estranha para que uma região inteira nunca mais olhe para o céu da mesma maneira.